Pera, já acabou o Dark Deku? Não, cara. Nunca ouvi um. Headshot. Intro. Eu vi o povo chamando o Deku de 3 formas diferentes. Dark, Vigilante e Anti-Herói. E pra mim todas estão erradas. Difícil convencer alguém disso, hein? Eu não sei definir exatamente um personagem Dark. Mas eu acho que um bom exemplo seria o Superman do Injustice. De modo geral, é exatamente o mesmo personagem. Mas a principal diferença é que se você não concordar com ele, você vai pra base sem respawn. E morreu. E o Deku não faz nada disso, ele realmente tá mais sério e tal, mas ele não usa violência excessiva, ele não espanca um vilão caído e principalmente ele nunca foi agressivo com um civil. Quanto ao Vigilante, ele realmente deixou a escola, mas a gente não sabe se foi de uma forma oficial. E mesmo quando ele deixou o All Might, ele ainda estava trabalhando junto com os heróis profissionais. E o anti-herói, cara, compara com o Stan. Ele realmente fez qualquer coisa que chegou perto do nível dele? Sério, qualquer coisa mais agressiva com uma justificativa de os fins justificam os meios? Nope. O termo Dark Deku provavelmente começou com muito mais força depois dessa imagem. Não, pera. Essa imagem. Que foda! 12 segundos depois... Acabou. Quer dizer... tanto faz. Eu acho que a aparência dele chamou muito mais atenção do que deveria. Tanto que eu até vi gente falando coisas como: o Deku vai começar a matar os vilões, a história vai se tornar um banho de sangue. Não, gente. Vocês estão ignorando alguns pontos muito importantes dessa história. Assim como outras crianças, o Midoriya cresceu numa sociedade pacífica e perfeita. O próprio All Might era considerado o símbolo da paz. O Midoriya cresceu justamente com o desejo de ser como ele. Mas sem ter individualidade, ele não podia realizar esse sonho. Então os ideais de heroísmo que já eram algo normal para as pessoas, o Midoriya não só teve, mas ele teve até mais forte do que a média normal das pessoas. Pelo menos essa é a minha visão. Tanto que quando ele foi amadurecendo na série, ele percebeu que o sonho dele de salvar todo mundo com um sorriso era impossível. Aí ele começa a entender direito como é a vida e a função de um herói. E depois da luta contra o Shigaraki, ele foi percebendo como essa vida era ainda mais brutal e séria do que ele esperava. E mesmo assim, ele ainda disse que ia tentar salvar o Shigaraki. Por quê? Porque a história é um shonen? Sim, por isso também. Mas se a gente considerar que o ideal base do heroísmo é, em primeiro lugar, salvar as pessoas que precisam, que o Midoriya é um garoto que cresceu com esse ideal muito entranhado nele. Mas quando essas cenas são com um homem, ninguém reclama, né? Bando hipócrita. E também que a história é um shonen, chegar à conclusão de que ele ia tentar ajudar ele é o básico a se esperar. Então eu não sei porque teve gente surtando com isso. Ao mesmo tempo, o povo ignorou muito essa frase que o Midoriya disse. Ou seja, ele sabe que ele pode ter que matar o Shigaraki. Mas essa cena acontece muito rápido e ninguém prestou atenção justamente porque o foco é ele dizendo que vai tentar salvar ele. E não, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Tanto que na minha visão, se eu tivesse que dar um conselho pro Deku seria: mata esse animal! O Midoriya não se afastou de todo mundo por um motivo ruim. Ele queria manter todo mundo fora do perigo. Isso colocou ainda mais pressão sobre ele. Por isso a personalidade dele tá tão séria. Ele sabe da gravidade da situação. Mas ele não mudou. Olha essa cena. Tu realmente vai chamar um cara com essa cara de Dark? Acho que não! A luta contra a Lady Nagan foi a gota d'água para ele. Onde ele viu que a sociedade de heróis nunca foi feita de algodão doce como ele achava quando era criança. Onde toda a luta acabou da pior forma possível. Com isso, pôs ainda mais pressão sobre o Deku, fazendo com que ele se isolasse o máximo possível dos outros. E isso foi deixando ele cada vez mais perturbado. A gente até pode ver o Chicote Negro em tempo integral fora do corpo dele. Vocês lembram o que o Careca disse? Que essa individualidade respondia às emoções? Provavelmente o Chicote estava fora do corpo porque as emoções dele estavam fora de controle. Cara, o Midoriya nunca ficou Dark. Ele só estava quebrado psicologicamente. Eu mesmo sempre achei que ele deveria ter sido chamado ou de Fallen Deku ou Broken Deku. Ele só tinha se perdido no caminho. E é justamente por isso que quando os colegas dele aparecem, que essa fase Dark termina, porque ele volta para o caminho certo. Essa parte nos mostra duas coisas muito importantes. A primeira, que não dá para resolver tudo sozinho. Em vários momentos da nossa vida, a gente vai precisar da ajuda dos outros. E o principal, o momento em que a gente menos quiser a ajuda deles, talvez seja o momento em que a gente mais precise de ajuda. Segundo, e o mais importante, o infeliz do autor finalmente lembrou que a desgraça da série se chama Boku no Hero Academia, que a sala 1A tem 20 alunos. Ele não precisa focar só nas 3 estrelinhas do show. Ele pode mostrar mais gente. Pessoalmente, eu acho que ele deveria dar mais tempo de tela para as garotas. E eu falo isso da forma mais pura possível.
Parece verídico, hein? Tá bom, eu curto a parte impura também. Finalmente, uma verdade. Mas eu falei sério. Eu vou falar melhor sobre isso em algum outro vídeo com esse assunto. Mas considerando a última vez que eu prometi um vídeo, É melhor esperar deitado. ou de preferência em coma. E esse vídeo acaba aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, comente o que você achou do Deku Dark, ou mesmo dê a sua visão sobre o caso. Se quiser ver mais vídeos, se inscreva. Se tiver coragem, compartilhe essa desgraça que eu chamo de vídeo. E o mais importante de tudo, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.